Deus abençoe, meus amados irmãos, mais uma vez neste dia. Desejo falar sobre nunca venha se exaltar. E estou aqui com meu amado, querido irmão Elielton Justino. Ele também congrega aqui conosco na igreja aqui no Sítio Bom Jesus. É um jovem exemplar e distinto entre a mocidade, e ele está aqui conosco para participar. Deus abençoe a cada um de nossos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a todos que vão ouvir esta mensagem, que sejam como uma vitamina para cada um de nossos irmãos. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmão Elielton e irmãos, nós sabemos que Uzias era rei, ele não era sacerdote. E ele foi fazer uma coisa que não competia, não era a alçada dele. E os sacerdotes falou para ele não fazer, mas ele era temperamental. Ele era uma pessoa que não tinha como corrigi-lo. E eu tenho visto muitas pessoas, irmão, petulante, arrogante, e que não acata o que as outras pessoas falam, são exaltadas. E o fim aqui de Uzias foi numa casa de leprosos. Morreu leproso por ser uma pessoa petulante e exaltada, temperamental. Não tinha como conversar com ele. E porventura o senhor também já deve ter visto muito isso, né? Sim, pastor. Nós vemos aí que ele não era comissionado para aquilo que ele foi chamado aí. E não era um sacerdote, era um rei. E ele foi fazer o que não devia. E muitas vezes hoje também nós nos deparamos com isso. Às vezes vamos fazer o que não deve e somos repreendidos. E a melhor coisa a fazer é se humilhar, é ver que aquilo que está à nossa frente não é para aquele fim. Nós não somos comissionados para aquilo. Então, devemos ver aonde nós nos entramos, para não acontecer isso. E também sermos pessoas humildes quando nós fomos repreendidos, porque todos tem que ser repreendido. Às vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus, principalmente quando Deus nos repreende. Quando Deus nos repreende, devemos humilhar e agradecer por Deus estar nos repreendendo, porque a própria Bíblia fala que Ele repreende só aqueles que são filhos. E quando nós fomos repreendidos, devemos dar graças a Deus e saber, nós somos filhos de Deus, porque Ele tem nos falado e tem nos ensinado que certas coisas é corretas e certas coisas não é correta. Irmão Elielton, igreja não é empresa. Numa empresa que você pode entrar ali como serviçal, faxineiro, e angariar, subir de posto de cargo. Mas igreja não é assim, não. Às vezes Deus chama a pessoa para ser um porteiro. E dificilmente você vê a pessoa satisfeita, alegre e cumprindo aquele papel o qual Deus chamou ela para fazer. E eu sempre tenho observado, o diácono quer ser o pastor. O tocador quer ser isso. A pessoa nunca parece que está satisfeita
naquela posição que Deus lhe abençoou. E nós somos abençoados se permanecermos naquela posição que Deus nos colocou. Nós temos aqui, meus irmãos e irmão Elielton, um grande exemplo. Deus abençoou Uzias como rei, mas ele não estava satisfeito como um rei, ele queria ser sacerdote. E nós vemos por ele se exaltar e não permanecer no lugar que Deus colocou a ele, as consequências que vieram sobre ele. E você também já deve ter visto isso. A pessoa nunca está satisfeita. Se chama a pessoa para ser professor das crianças. Ali é a posição dela. Ela não tem que querer tomar a posição da outra. Às vezes chama a pessoa para ser um evangelista. Deus chamou ele para ser um evangelista. Mas ele vai lutar, angariar para ser pastor. Ele vai fazer média com um, média com outro, para subir, acha na cabeça da pessoa, aquela posição é mais alta, é melhor. O que Uzias teve aqui, mas não era lá que Deus tinha mandado ele. Ele queria ele como um bom rei, mas não como sacerdote. Olha o que o profeta fala aqui, irmão, na mensagem Influência, no parágrafo 35, ó. E agora aqui nós encontramos onde um testemunho cristão, não importa quão grande ele tenha sido no passado, ele deve continuar sempre daquela maneira. Uzias, quando ele chegou a um ponto onde ele pensava que estava seguro, então seu coração ficou exaltado, ele chegou a um ponto que ninguém poderia dizer-lhe qualquer coisa. Era o tal, ninguém podia tocar nele. E nós vemos que quando a pessoa chega numa situação dessa, o próximo passo dela é a desgraça. Não é verdade, irmão? É, pastor, como Uzias, Deus chamou ele como rei e ele era um rei abençoado, né? Porque era a posição que Deus tinha colocado dele. Porque ele estava no posto do dever dele. Deus chamou ele como rei e ele foi um ótimo rei. Mas a partir do momento que ele quis deixar o pedido de Deus, que era como rei, e crescer sacerdote, aconteceu o que aconteceu com ele. Então, nós devemos ver a posição que Deus tem chamado nós. Cada um tem uma posição. E não quer dizer que a posição de um é menor que a outra. Deus, não tem isso, como o senhor falou, não é uma empresa. Diante de Deus, tudo está do mesmo, tudo é igual. Nós vemos que Davi preferia ser um capacho na casa do Senhor. Se Deus nos chamou para ser capacho, irmão, nós devemos ser o melhor capacho que tem na igreja. Se Deus chamou para ser um diácono, seja o melhor diácono exemplar. Se Deus te chamou para cantar, canta com toda a alma. Se Deus chamou você para filmar, chamou você para mexer, lidar com som, vamos fazer aquilo e não querer usurpar a posição do outro. Olha, a mão tem seu lugar, o olho tem seu lugar, o nariz tem a sua posição. Já pensou? O pé querendo ser orelha? Cada um no seu lugar. E quando nós não estamos satisfeitos na posição que Deus nos coloca, então é aí que o diabo entra. Porque é fácil do diabo entrar, como ele entrou em Uzias. Ele ficou revoltado. Porque os sacerdotes falaram: Uzias, não faz isso não. Nós te amamos como um bom rei. Esse não é o seu lugar, isso é para sacerdote. Mas ele queria, de todas as formas, fazer o papel que não era dele. E nós vemos isso a miúde. E aqui fica um conselho para todos nós, meus irmãos. Seja agradecido, seja feliz naquele lugar que Deus te colocou. Deus colocou a senhora para ser uma boa mãe, uma dona de casa, seja uma mãe exemplar. Deus colocou você para ser um patrão, seja um excelente patrão, um funcionário. Se Deus te colocou para ser diácono, seja só diácono. Responda no seu posto do dever. Não tenta entrar no posto do dever do outro. Então Deus só nos abençoa
nós temos esta lição aqui. Deus só nos abençoa na posição que Ele nos colocou, não na posição que nós queremos estar. As palavras finais, irmão Elielto, e uma saudação aos irmãos. Graças a Deus por estas palavras, e devemos observar isso, como já ouvimos, que Deus só nos abençoa na onde Ele tem nos colocado, no nosso posto do dever. E que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, que a graça do nosso Senhor seja com todos. E meus irmãos, e o posto do dever nosso só pode vir da palavra. É Deus quem nos posiciona. O homem não posiciona a si mesmo. Quando nós queremos posicionar a nós mesmos, nós fazemos é sair de posição. Nós temos que depender de Deus para nos posicionar. Que Deus abençoe os meus amados irmãos, que Deus abençoe meu irmão Elielton, com a mão de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja sempre com você, irmão Elielton. Continue sendo esse jovem admirável. Deus abençoe meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.